Então, em física, a gente está aprendendo sobre termodinâmica, né? E a termodinâmica é o estudo do calor. E se a gente estuda alguma coisa, a gente tem que poder medir essa coisa. Então, por exemplo, a física estuda o movimento, então a gente consegue medir o movimento em distância, deslocamento, né? Velocidade, aceleração, e a temperatura, como é que a gente mede ela? É mais fácil medir a diferença de temperatura do que a própria temperatura. Então, tem um equipamento para medir a temperatura que é chamado de termômetro. Termo é quente, calor, e metro é medição. Então, termômetros tem vários tipos. Tem esse aqui que ele manda um raio infravermelho e volta. Tem um normal que a gente bota debaixo do braço. Tem um velho, que é termômetro de mercúrio. Mas o primeiro cara que começou a estudar sobre... temperatura foi Claudius Galenos, era um médico, em 170 depois de Cristo. E aí ele começou a descobrir, as pessoas doentes, elas estão mais quentes do que as pessoas normais. Então deve ter alguma coisa a ver. Aí depois, Fahrenheit, ele começou a... Eu pulei um que foi o Galileu Galilei termômetro. Ele fez o primeiro termômetro de ar. Termômetro de gás, né? E o gás era o ar. E basicamente, a gente tem um frasco com água ou com líquido e tem um gás ali. E quando a gente bota a mão ao redor do frasco, a nossa mão tá quente e vai esquentar o ar e o ar, não, o gás vai, como tá mais quente, tem mais pressão, e ele vai exercer uma pressão no líquido e o líquido vai subir aquela coluna, algo assim, ó. Aqui tá o frasco, a gente bota a mão, e aqui tem o ar e no caso o ar estaria aqui e aqui estaria água, mas o de Galileu era mais simples, era água e o ar junto, e então sobe aqui a água nessa coluna. E o melhor fazedor, o melhor cara que sabia fazer termômetros era Fahrenheit. Termômetro. Ele conseguia fazer esses tubinhos bem finos, porque quanto mais fino, mais sensível. Sensível é a delta X, a sensitividade, né? É delta X sobre delta T maiúsculo, que é de temperatura. Então, quanto que ele muda tendo a ver com a temperatura. Então, se 1 grau ele sobe 10 centímetros, ele é mais sensível do que um que sobe 5 centímetros por grau, certo? E o primeiro foi feito com ar, e aí depois foi mudando os gases. E a gente sabe que como que vai mudar lá o volume, tem a ver com o volume final, vai ser o volume inicial, vezes um coeficiente de de dilatação volumétrica. Então, quanto que ele se dilata em volume? Então, Bartolomeu Telliot, ele foi um dos primeiros que fez com esse tipo. Galileu, ele tinha uma ideia, mas ele não tinha desenhado os numerinhos aqui, a escala. Aí depois que fez a escala foi esse Bartolomeu Telliot, e aí depois Ferdinando, lá o Duque de Toscana, ele fez um que em vez de usar ar, usava água. E o Fahrenheit era o melhor que fazia tudo isso.
Então funciona algo assim, ó. Aqui eu tenho a água quente e aqui eu tenho o ar, né? E o ar ele vai fazer uma pressão. Aqui eu tenho minha coluna de mercúrio. Então eu tô levantando ali água quente, e ó, tá começando a esquentar o ar, ó. Começou a esquentar o ar, aqui tá subindo, ó, subindo. A água, se a gente usasse isso daqui como se fosse água, ela depende muito o K da dilatação, mas o mercúrio e os outros quase não mudam nada. Então por isso que é usado o mercúrio. E também ele esfria mais devagar. Então, ó, botamos água quente, ele ficou aqui. Então aí eu consigo contar quanto que mudou aqui em ΔX, e eu consigo saber a minha temperatura. E para conseguir fazer uma escala, eu uso dois marcos. Quando a água congela, que é 0 graus, e quando a água ebule, vamos dizer que é 100 graus, quando a água ferve. Evapora, sei lá. Então é 0 e 100, aí eu divido em 100 pedaços e eu tenho a escala Celsius. Aí no Fahrenheit, acho que é 32, quando a água está congelada, e 200 não sei quanto. Aí a gente também divide em 100 pedaços, e a gente tem a escala Fahrenheit. Mas para a escala Kelvin, que é a absoluta, é isso que a gente está tentando ajudar a instituição, o Concílio Internacional Comitê Internacional de Pesos e Medidas. Em 1954, eles fizeram um ponto específico. E esse ponto está a 0,01 graus e 4,58 milímetros de mercúrio. Que é o quê? É o ponto triplo da água. O ponto triplo da água é um ponto em que coexistem as três formas da água, que é líquido, vapor e sólido, que é 0,01 graus. Então, se você botar num becker água, gelo e vapor e fechar ele vai começar a trocar calor, e os três vão estar os três corpos, né? Vão estar em perfeita equilíbrio térmico. E aí, esse é a escala de temperatura Kelvin. E aí, a escala de temperatura Kelvin só tem um ponto, que é esse ponto aí. Então, todos começam daí, e daí vão para cima. Então, por exemplo, por isso que é muito fácil de usar o Kelvin. E é o preferido, tanto que é usado no sistema internacional.